Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria este encontro. Que a bênção de Deus esteja aí no seu coração, a paz do Senhor reinando no seu lar, na sua vida. Boas novas mundos. É muito bom estarmos juntos. Este é o seu canal, é a sua web, rádio e TV. Este é mais um programa Boas Novas na Web, como acontece sempre às quintas-feiras, mas tem quintas que são sexta para nós. Não apresentamos o programa ontem, mas hoje estamos aqui pela graça de Deus. Este é um programa da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vou repetir, este é o slogan, é a mensagem de urgência desta programação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão. Neste ano, sob o tema Fazendo uma Grande Obra, não podemos descer. E a palavra do ano é propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito e nós, seus filhos, também precisamos ser filhos de propósito. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, em um de nossos cultos. Sempre nos reunimos aos domingos, a partir das 9h30 da manhã. Este domingo que vem é o quarto domingo, é o domingo da família. Começamos com um momento de confraternização, é o café das famílias. Depois segue-se um encontro do culto coletivo, com a palavra voltada para edificação e fortalecimento das nossas famílias. Programe-se, vem estar conosco, traga sua criança. Nesse tempo em que estamos reunidos no culto coletivo, sua criança estará num ambiente especial, preparado para ela, com uma programação especial também. E ali ela será também abençoada pelo Senhor. Vem estar conosco, será uma alegria receber você e a sua família. Vamos falar com Deus? Uma alegria ter vocês conosco. Queremos saudar as pessoas que estão conosco, que eu consigo ver aqui na telinha. A Adriana e o Marcelo. Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês. Lucielen e o pastor Alain e família. Mas quem está aí mais, que eu consigo ver na telinha, compartilhe esta palavra. Vamos começar hoje uma nova série. Compartilhe essa palavra, dê o seu ok aí, né? E divulgue esta transmissão. Vamos falar com Deus, vamos orar, agradecendo a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus? Quem tem aí, diz amém. Diz não, digita amém. Eu tenho motivo para agradecer a Deus. Nós temos motivos para agradecer a Deus
vamos agradecer também a vida dos nossos aniversariantes, né? Dia 14/9, não sei, já mencionei aqui, acho que não, a irmã Isaura, deixa eu ver, acho que sim, mas vamos lá, a irmã Isaura, e no dia 14, no dia 23, a Bispa Nélia Macedo. E também vamos agradecer a Deus a vida de todos os aniversariantes desta semana, do dia de hoje. Vamos falar com Deus e também agradecer as bênçãos recebidas. Vamos falar com Deus, você aí pode nos acompanhar com as suas orações também. Oremos. Amado Deus, querido Pai, com alegria estamos aqui para este encontro. Agradecemos ao Senhor a bondade do Senhor para conosco, o seu sustento, a sua proteção, a paz do Senhor que está em nosso coração, a presença bendita do teu Espírito Santo em nós e entre nós. Agradecemos ao Senhor a bênção da família biológica, a família que o Senhor tem nos dado. Também agradecemos ao Senhor a bênção da família espiritual, a igreja do Senhor. Obrigado pela presença da Tua palavra em nós, pela ministração do Teu Espírito Santo, por Tua paz, pela Tua graça e misericórdia, que um dia nos adotou como filhos do Senhor. Ó Deus, aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa os meus pecados, os pecados da minha família biológica, da minha família espiritual, perdoa o pecado da igreja do Senhor no Brasil, o pecado da tua igreja no mundo. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a nossa nação, que a paz do Senhor reine de norte a sul, de leste a oeste, que a paz do Senhor, ó Deus, reine em cada lar, em cada família. Que tudo aquilo, ó Pai, que entristece o Senhor, que está, ó Deus, em desacordo com a sua palavra, que o Senhor, ó Deus, remova da nossa nação. Que a nossa nação, ó Deus, reconheça que Jesus Cristo é a nossa única esperança e que só há um Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor. Tira toda a maldade, tudo que não provém da parte do Senhor, do meio da nossa nação, que haja unidade, união, e que essa nação seja uma nação alegre, próspera, que cada dia mais reconheça que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que aqui estamos a ministrar, sobre cada pessoa que terá acesso a esta transmissão, que os corações sejam tocados pelo Teu Espírito e, para a glória do Senhor, que haja edificação das vidas, cura, libertação e salvação. Queremos, Pai, louvar ao Senhor e agradecer pela vida dos aniversariantes. Ó Deus, mencionamos a irmã Isaura e a Bispa Nélia, mas queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela vida de todos os aniversariantes dessa semana. Que o Senhor possa estar concedendo à irmã Isaura, à Bispa Nélia, toda sorte de bênção. Muitos anos de vida, com muitas vitórias e alegrias, tudo para a glória de Jesus. Em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não há ninguém como o nosso Deus. Hoje, queridos, nós vamos começar uma nova série, como já divulgamos aí, cujo tema geral é O Leão que Ruge. Não será histórias, mas será uma série de meditações na profecia de Joel.
A profecia de Joel é um chamado à volta para Deus. Tudo que nós precisamos é a voz de Deus nos falando hoje. Eu quero então convidar você a estar participando conosco nessa temporada. Creio que será uma bênção o contato com esta palavra que vai falar sobre o leão. Afinal de contas, quem é este leão, não é, ao qual o profeta se refere? É a linguagem bíblica muito importante, com muito significado para o tempo em que ela foi proferida, essa profecia, e também para nós hoje. Não é? Vai falar sobre um leão que ruge e a sua voz ecoa entre as nações, ecoa onde há todo tipo de necessidade de conserto, e é este leão que está a rugir. E nós vamos então ter contato com essa série de meditações. E hoje, a meditação de hoje, ela tem como título, como tema, um chamado à volta para Deus. Sim, é Deus através do profeta Amós chamando o seu povo. E estamos assim iniciando essa nova temporada e queremos que ela seja bênção para a sua vida. À medida que você for assistindo e for bênção para você, que você sinta-se também motivado a chamar outros a estar participando desta série. Amém, queridos? Quem está disposto aí, diga amém. Cadê o Marcelo? Cadê a Adriana? Cadê o pastor Alain? Diga aí amém. A Luísa, a Helena e todo esse povo bonito do Senhor. Tem uns que ficam escondidinho, mas pode aparecer, pode falar aí no chat. Quanto mais você comenta aí, mais você fala, melhor a plataforma olha para essa transmissão e a plataforma sente-se animada a fazer com que esta transmissão chegue a mais pessoas. Isso, Adriana. Muito bem. Então, vamos lá? Você pode abrir no livro de Amós, se quiser. Hoje eu quero trazer assim uma visão geral, é a introdução geral desta série. Deixa eu botar aqui outra musiquinha. Isso. Eu quero trazer uma visão geral desta série para a sua vida. E eu vou, nesse encontro de hoje, talvez no próximo, estar procurando transmitir uma visão geral que é uma contextualização. É importante que você entenda o ambiente, a contextualização, quando Deus falou ao seu povo, quando um profeta levantou a sua voz para falar em nome de Deus. É muito importante isso. Isso nos faz compreender melhor e receber melhor em nossa vida esta palavra. O leão que ruge é o tema geral dessa série, um chamado à volta para Deus. Israel vivia um momento muito especial em sua vida. Você vai entender melhor quando você entender o contexto. Você vai ficar alegre e também pode ficar mais triste, mas é a tristeza que vem para o bem, quando a gente entende a situação em que Deus falou e por que Deus falou. Israel vivia uma situação muito privilegiada, um tempo bom na vida da nação. Né? É assim que o profeta declara. E este tempo bom, um tempo privilegiado, deveria ter sido um incentivo à nação de Israel a ter uma vida justa diante de Deus, uma vida de correção, de fidelidade a Deus. O momento bom da vida do povo não era um momento para se afastar de Deus,
para orgia, para o pecado. Não. Quando estamos vivendo bem, isso quer dizer que temos permissão para errar, porque às vezes corremos para Deus só quando as coisas não estão bem para conosco. Israel vivia uma posição muito confortável, muito boa, segundo diz o profeta e também os estudiosos. E eis que surge um profeta chamado Amós. Vamos falar depois sobre Amós, não hoje, vamos falando gradativamente, que eu não quero trazer muita história. Eu quero trazer um pouco de sentido, de significado para a nossa vida já hoje. Mas surgiu o profeta Amós ali, mas qual a razão desse profeta aparecer no meio da nação quando tudo aparentemente estava bem? Qual a razão para ele aparecer ali e começar a trazer uma palavra bem pesada, diga-se passagem, para o povo, não é? Qual a razão para um chamado à volta para Deus se tudo ia muito bem? E por que a profecia de Amós é essa volta, essa voz de Deus, perdão, a voz de Deus que falando hoje para nós? É uma boa pergunta. Ela é importante para o povo e porque para nós é também importante. A resposta é porque situações muito semelhantes, eu quase que arriscaria dizer, exatas. A situação de Israel, a profecia de Amós e a situação hoje do Brasil, da nossa cidade, a situação do mundo. É porque a situação, o ambiente do tempo de Amós é exatamente o ambiente que nós vivemos hoje, queridos. Um ambiente que entristecia a Deus, que desagradava a Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Tudo ia muito bem para os homens, mas os homens diante de Deus não iam muito bem, iam aparentemente bem. E aquela situação que desagradava a Deus, que é uma situação de pecado de Israel, trouxe consequências para a nação, as mesmas que nós estamos vivendo hoje. A nação brasileira, as nações do mundo. Vamos falar de nós, é mais importante falar de nós agora. E então nós vamos ver que o reflexo da situação que o povo vivia se abatia sobre a sociedade, na vida do povo, era visível o reflexo da situação espiritual do povo, sendo visto na própria situação que o povo vivia. Dois problemas. Vá começando a anotar aí que você vai ver como tem a ver conosco. Dois problemas que qualquer pessoa que lê a profecia de Israel, sobre Israel, a profecia de Amós, você vai observar. O primeiro são os males sociais do povo. Males sociais do povo. Você vai ver isso no decorrer dos nossos encontros aqui. E depois, o outro grande problema que nós podemos mencionar é um culto paganizado. Quer dizer, o culto não era só a Jeová, a Yahvé, ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O culto também era a outros deuses, a mistura daquilo que não é de Deus com aquilo que é de Deus. Então, na linguagem de hoje, os crentes estavam prestando um culto, aspas, um culto que não estava agradando a Deus. E esses dois males refletiam na vida do povo, a situação realmente do povo diante de Deus. Então, surgiu o profeta Amós com um apelo urgente ao arrependimento, que é a única coisa que pode fazer com que a nossa vida seja ajustada com Deus. O primeiro passo é o arrependimento. Amém? Arrependimento, é verdade.
O único meio de escape. Amós estava falando ao povo, veio o povo falar o seguinte: o único meio de escape do juízo iminente de Deus é o arrependimento. E é isso que o nosso povo precisa, é isso que nós precisamos. É que a nossa nação precisa, que o mundo precisa. É de se arrepender para que possamos escapar do juízo iminente de Deus. As coisas se repetem. Naquela situação, o juízo iminente era que Israel seria dominado pelos outros povos. E nós hoje, o juízo iminente é que Deus vai vir através de Jesus Cristo buscar os seus. Jesus está voltando. E depois da volta de Jesus virá o juízo de Deus. Então surge um leão que ruge. É o tema que nós estamos dando a esta série. O leão que ruge. E quem é o leão que ruge? Quem você acha que é o leão que ruge? Escreve aí no chat. Vamos ver o texto bíblico? Primeiramente, eu vou dar a resposta para você. Ninguém escreveu no chat, então eu vou dar a resposta para você. O leão que ruge é o próprio Deus. Amós 1, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Judá, da tribo de Benjamim, e Judá, Israel, as 10 tribos. Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Interessante que Israel já estava dividido. Ok? Então, foi nesse tempo que veio o chamado de Amós. Verso 2 do capítulo 1. Verso 2 do capítulo 1. Você não errou, não. Você apenas se enganou, Adriana. Verso 2 do capítulo 1. Ele disse, olha o que disse Amós: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Então, o profeta começou a dizer ao povo que o Senhor haveria de rugir de Sião, de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Interessante que Jerusalém é o lugar de culto, lugar de adoração, lugar da presença de Deus. E podemos dizer hoje que o Senhor está rugindo a partir de onde a igreja do Senhor se reúne para adorá-lo, para cultuá-lo e para anunciar as suas verdades. Então, o leão que ruge é Deus. Mas tem mais um verso que nos ajuda a entender. Capítulo 3, verso 4. Uma pergunta, e essa pergunta é como que meio que avassaladora. Amós 3,4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Olha que pergunta. Rugirá o leão do bosque sem que tenha presa? Isto quer dizer o seguinte: será que Deus não tem motivo para fazer soar, ecoar a sua voz? Será que não há pecado no meio do povo
para que a voz do Senhor se cale? Então, se o Senhor rugirá como Sião, é porque tinha motivo. O leão só ruge quando ele tem quem pegar a presa que ele possa apanhar, não é verdade? Então, o leão que ruge na profecia de Amós é Deus. Mas tem a outra resposta também. O leão que ruge é o profeta de Deus. O leão que ruge é o profeta de Deus. Quem fala em nome de Deus. Veja lá no capítulo 3, 8, verso 8 e 9 de Amós. Diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? É a voz profética vindo da parte de Deus, né? Na dimensão espiritual, com tremenda força, como é terrível a voz de um leão no mundo natural. A voz de Deus, ela é forte, ela é tremenda no mundo espiritual e causa espanto, como um rugir do leão perto de nós. E diz mais, verso 9 do capítulo 3: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Estou entendendo porque o profeta anuncia Deus como um leão que ruge, e o profeta mesmo transmitindo a voz de Deus, ele é um profeta, ele é um leão que reverbera a voz do leão maior. No meio do povo havia grandes tumultos e opressões no meio da sociedade. O que você vê hoje? Quando você acessa um meio de comunicação, o que você vê hoje quando você sai à rua não é tumulto? O que domina as notícias do nosso dia a dia, o que causa espanto para nós, não são os tumultos, as confusões, o medo, a violência. Não há opressão no meio da sociedade. Então, amados, no meio dos tumultos vem a voz de Deus, como a voz profética que está no meio dos tumultos, no meio das opressões, para ordenar o caos. Este é o cenário em que estava o profeta, um cenário muitíssimo semelhante. Eu me arrisquei a falar no início exatamente como o cenário que vivemos hoje. Mas o que mais envolve esse rugir do leão? Agora eu vou mencionar 3 grandes pilares que envolvem esse rugir do leão, ao qual o profeta se refere aqui. Qual o primeiro pilar aqui? O juízo de Deus diante da maldade de Israel. Sim, o juízo de Deus diante da maldade de Israel. Segundo pilar deste rugir desse leão, a religiosidade, ou o falso culto a Deus. Veja se não tem a ver com o mundo de hoje. Pessoas se dizendo religiosas e falsos cultuadores ao Deus vivo. Dizem eles assim: todo caminho leva a Deus. Ou dizem também, noutra versão, a versão mais usada pelos ditos evangélicos, Deus me entende. Deus não entende culto falso. Não. Deus conhece as nossas motivações, queridos.
Então, primeiro grande pilar espiritual da sociedade, juízo de Deus diante da maldade de Israel, povo de Deus. Segundo pilar, falso culto a Deus. E terceiro pilar, Deus quer restaurar a vida do povo. Deus quer restaurar a vida do seu povo. E Deus quer restaurar a vida do povo. Esse é o quadro geral da profecia de Amós, o quadro geral que mostra como estava a comunidade, a sociedade, Israel e Judá, as 12 tribos que formavam o povo do Senhor. Então, só para não me alongar muito, há muito o que dizer. É riquíssima essa profecia. Eu apenas vou citar o texto e no próximo episódio vamos mergulhar um pouco mais no texto, e à medida que eu for compartilhando com você essas meditações, eu vou acrescentando alguns dados históricos, que isso ajuda muito. O juízo de Deus diante da maldade. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar, nem deixar que os outros se enganem. Porque Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Não há combinação entre Deus e maldade. É isso que está na profecia. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Tudo crente. Com toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Estou lendo o capítulo 3, verso 1 a 3. E Deus fez subir da terra o povo da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Deus está falando um povo que estava andando mal, dizendo: eu escolhi vocês. Portanto, olha o que Deus diz aos seus filhos. Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Olha o que Deus diz ao filho quando está errado. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. No próximo programa eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra iniquidade. Você vê na Bíblia essa palavra, 3 palavras: transgressões, pecado e iniquidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí, pergunta o profeta, pergunta a Deus através da boca do profeta: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? A pergunta é a seguinte, Deus para o povo: vocês querem que eu ande com vocês se não há entre nós acordo? Ah, eu sou filho de Deus, Deus me entende, eu vou no culto, eu faço isso, aquilo. Mas será que Deus está conosco? Então, o juízo diante de Deus, diante da maldade do povo, também do seu povo. O juízo de Deus começa dentro da sua própria casa. A religiosidade, o falso culto a Deus. Capítulo 5, verso 21 ao verso 25. Estou dando só uma panorama, depois nós vamos pegar capítulo por capítulo. Nós estamos agora falando do capítulo 5, verso 21 a 25. Deus fala assim pela boca do profeta: aborreço e desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Olha o que Deus fala assim: afasta de mim o estrépito
de teus cânticos. Vou falar sobre isso também. Essa expressão, estrépito de teus cânticos, tem muito a ver com o mundo de hoje. Porque não os ouvirei, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Não adianta tocar instrumento, porque eu não vou ouvir. E Deus continua falando, antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifício e oferta de manjar no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Então, falso culto, culto que não é verdadeiro, Deus não aceita. Por isso o profeta estava lá para falar. Muito disso a gente vê hoje. E a restauração que Deus quer fazer, essa é a parte boa, porque Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia, mas tem que haver conserto com Ele. Capítulo 9, verso 11 a 15 fala assim, naquele dia, está falando do dia que haverá restauração, está falando do desejo do coração de Deus. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Eu estou falando que vai fazer uma renovação, uma transformação, para que possam o restante de Edom, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas. E continua o Senhor falando, eis que vem dias, preguei recentemente sobre esse verso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e ao que pisa a uva, ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Tu está falando do dia de prosperidade, um dia de bênção na vida do povo. Diz mais o Senhor, mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Que palavra poderosa. Primeiro, pecado do povo. Segundo, Deus não adianta fazer culto falso. Terceiro, Deus quer restaurar o seu povo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo abra nossos corações e nossa mente para essa série de meditações, cujo tema é o leão que ruge, que possamos estar abertos a esta palavra. Olha, tem mexido muito comigo esta palavra de Deus. Aproveite depois, dá uma lida no profeta Amós. É uma profecia pequena. Deixa eu confirmar aqui, ó. São só 9 capítulos. Vai ser muito bom para você depois acompanhar esta série de palavras. Eu quero saudar, agradecer vocês que estiveram conosco, os que eu consigo ver por aqui. Agora eu consigo ver também a Odilene. Deus abençoe você, sua casa, né? O Marcelo também está por aqui, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas e vamos seguir meditação por meditação. Hoje foi um panorama geral e a partir do próximo episódio não, que não é história, próxima encontro nós vamos estar tratando capítulo por capítulo e seguindo a profecia de Amós. Que você tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor, que a graça de Deus esteja na sua vida e na sua casa,
Sabe, você está percebendo que eu estou um pouquinho rouco, mas é a mudança do tempo, né? Mas logo, logo ficarei bom. Deus abençoe você. Eu termino declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ó, um abraço duplo, né? Meu e da Lígia para você e toda a sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Vi aqui minha querida Lilian Rose, Francilino e família, apareceu aqui. Deus abençoe vocês. Tenhamos todo amanhã um sábado maravilhoso. E domingo é o dia do Senhor, na casa do Senhor.